Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não a proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O profeta Ezequiel abre o nosso entendimento para algo que nós encontramos muito no nosso meio, que é encontrar sempre um culpado da nossa desgraça ou do nosso pecado. Entre o povo havia um pensamento de que o pecado era coletivo. Se os pais pecavam, os filhos também eram pecadores. Por isso que usa essa expressão que os pais comem uva verde e é o dente do filho que fica embotado. Mas Ezequiel quer quebrar essa mentalidade onde as pessoas arrumam desculpas para não assumir o seu próprio pecado. Sempre alguém tem a culpa. Foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa disso, foi por causa daquilo que eu pequei. Mas o pecado, ele é individual, é de cada pessoa. Por isso que o profeta vai discorrer para nós, vai mostrar para nós quem é o justo e quem é o injusto. O justo, como vocês perceberam pela leitura, é todo aquele que pratica o que é bom, o que é correto. Aqui ele não mencionou a lei e os mandamentos do Senhor, mas está tudo aqui a respeito de como deve proceder na sua vida com justiça. Ser justo é fazer as coisas certas, é fazer as coisas bem feitas. Então ele enumera passo a passo cada situação e vai dizer: quem pratica estas coisas é justo, com certeza será salvo. Mas se o filho dele pratica maldade, pratica injustiça, não cumpre nada disso daí, com certeza ele vai morrer. Mas, meus irmãos, não se trata apenas de dizer esse vai viver e esse vai morrer. Porque não há no coração de Deus um contentamento pela morte de nenhum de nós. Mas há no coração de Deus um desejo de que todos nós sejamos salvos. Então não vamos dizer assim, não tem solução. Sim, tem solução. E a solução é justamente nós nos voltarmos para Deus e começarmos a mudar as nossas atitudes. Muitos se sentem aprisionados em alguns vícios, em alguns defeitos, em alguma situação de pecado. E é preciso tomar a decisão de romper com isso. E pedir, sobretudo, a graça de Deus. Sem essa graça de Deus, vai ser muito difícil. Mas quando nós contamos com a graça, nós conseguimos. E o empenho é necessário. Sim, porque eu criei em mim um vício, eu criei em mim um modo de ser, da qual eu preciso desfazê-lo. E desfazer-se um modo de ser é custoso, exige tempo e perseverança. Mas não vou dizer que é impossível, é possível sim.
Porque se alguém busca a justiça, se alguém busca fazer o que é certo, com certeza Deus é o primeiro a tomar a iniciativa de apoiar e de dar sua graça para que possa superar. Então não existe desculpa para permanecer na mesma situação de pecado ou de vício. Existe um caminho. E nós devemos buscar esse caminho com todo o empenho do nosso coração. Porque a salvação de cada um de nós depende da resposta que cada um de nós dá dia a dia ao Senhor. Por isso que a nossa conversão, o nosso voltar-se para Deus é um voltar-se diário e contínuo. Não é algo parado, mas é constante. Buscar as coisas do Senhor, buscar viver como um homem justo, como uma mulher justa. Isso no dia a dia. Não devemos de forma alguma seguir a corrente. Se o mundo pensa dessa maneira, eu também vou pensar dessa maneira. Você se engana, você sabe que é errado. Muitos de nós sabemos o que é errado e fazemos sabendo o que é errado. E isso atrai sobre nós morte. Mas quando nós decidimos mudar essa mentalidade, esse jeito de ser e começar a praticar o que é justo, nós viveremos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Essa conversão sincera e profunda e radical. Nada de corpo mole, mas ser radical mesmo. Porque implica no quê? Na minha salvação. E na salvação de todos aqueles que estão ao meu redor. Porque uma pessoa motivada, uma pessoa que busca o que é certo, vai provocar o ambiente onde está, para que também busque viver daquela maneira. E assim nós vamos, de certa forma, sendo esses promotores do bem e da justiça, que é o que Deus busca com muita intensidade, esses homens e mulheres que promovem e praticam a justiça. Sejamos homens e mulheres justos, e busquemos tenazmente a nossa salvação, sem medo algum, sem constrangimento algum. Não é esta ideologia, ou esse pensamento, ou essa lei que vai tirar de mim o senso de justiça. Ao contrário. É a consciência que eu tenho de filho e de filha de Deus que vai me conduzir a levar a praticar aquilo que é bom, aquilo que é digno. É um exercício diário, gente. É um exercício diário. A todo momento nós temos que decidir o que é bom, temos que decidir a fazer o bem. A todo momento, a toda oportunidade, eu não posso perdê-la de sempre fazer o bem. E é nessa busca, é nessa intensificação diária de realizar as coisas boas que nós vamos conquistando a vida de santidade e nos identificando como filhos de Deus. Mas fujamos de tudo aquilo que nos tira da comunhão com Ele. Fujamos de tudo aquilo que nos tira da nossa integridade no coração de Deus. Ele veio para salvar e não para condenar. E nós precisamos parar de ficar culpando os outros, mas cada um assumir o seu próprio pecado, a sua própria falta, e modificar. É certo, sim, que os nossos pais pecaram e nós herdamos essa tendência ao pecado, mas o pecado é uma atitude voluntária da pessoa. Eu sei que é errado, eu sei que não deve ser feito, eu sei que existe uma lei que proíbe isso, eu sei que isso não é bom para mim, mas mesmo assim eu faço. Aí está o pecado. Ninguém peca sem saber. Todos nós pecamos sabendo que é pecado. Adão e Eva não pecaram porque eram inocentes. Não, eles sabiam que se comesse daquela fruta da árvore, eles iam morrer. Todos nós, meus amados irmãos, temos que prestar atenção no nosso modo de viver, no nosso modo de fazer as coisas, para buscarmos sempre fazer o que é justo, o que é correto. Principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos cercados de ideias e tendências e mentalidades. É a Deus que nós servimos e não ao mundo.
Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque nós recebemos uma marca, nós recebemos um selo divino sobre nós, recebemos o santo batismo, onde nós somos inseridos na vida em Deus. E no mundo nós devemos ser filhos de Deus, sem deixar de viver nesse mundo, conviver com as realidades aqui presentes, mas com a identidade de filho de Deus. É isso que deve ressaltar em nós. E esse processo de conversão, seja diário, seja intenso, seja progressivo, é assim que nós caminhamos para a santidade. Não há outro caminho. Não existe um caminho fácil, vou dizer assim, um caminho sem luta, sem dificuldade. Diz o Evangelho que são os violentos que conquistam o reino. Não a violência que destrói e que elimina o outro, mas a violência da luta contra o pecado. De nos aproximarmos de Jesus, de nos chegarmos a Ele. Uma das coisas que o Evangelho nos diz hoje, diferente do Evangelho de terça-feira, quando Jesus fala que nós temos que nos tornar crianças para entrar no reino, agora a questão envolve crianças, mas no sentido de impedir que as pessoas cheguem a Ele, que as crianças cheguem a Ele. Não se refere tanto às crianças, mas ao próprio Jesus. Não impeçais elas de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. O reino precisa ser anunciado a elas, elas precisam receber o reino de mim, e não impedidas de chegar até mim. Ninguém pode nos impedir de chegar a Jesus. Ninguém. Mas deve dar livre acesso à pessoa de Jesus. E o nosso projeto de evangelização, o nosso método de evangelização, não é outro senão levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus. Isso sim, nós estamos promovendo o bem das pessoas. Permitir que elas tenham acesso a Jesus e possam, ao ter acesso a Jesus, experimentar a vida nova que Ele trouxe e poder vivê-la intensamente. Porque o reino de Deus é para aqueles que se aproximam de Jesus, que reconhecem a Ele como o enviado do Pai, e assim recebem a salvação. Tenhamos um coração de criança para acolher o reino, e não impeçamos que as pessoas amem a Jesus, conheçam a Jesus e se aproximem dela. Há um trabalho intenso no mundo para impedir que as pessoas conheçam a Deus e experimentem a sua bondade e a sua misericórdia. Vamos trabalhar para que as pessoas cada dia mais tenham acesso a Jesus, conheçam Ele, se abra. Não ponha você dificuldade, porque não é tanto impedir o outro, mas se impedir a si mesmo de conhecer o próprio Jesus, de se aproximar dEle, de experimentar dEle toda a graça e toda a força do seu poder salvador. Estamos aqui hoje nesse santuário do Pai das Misericórdias, porque, meus irmãos, o amor de Deus por nós é imenso. Nas leituras dessa semana nós temos refletido e olhado e visto como que Deus ama e o quanto que Ele faz para alcançar, para despertar, vou dizer assim, cada um de nós para esse amor. Até dizia essa semana que vir ao santuário do Pai das Misericórdias não é só para pedir uma graça, atender uma necessidade que nós temos. Eu vou dizer, Deus já sabe qual é a graça que nós precisamos e qual é a nossa necessidade. Mas nós precisamos vir ao santuário do Pai das Misericórdias para ter um encontro pessoal com o Pai das Misericórdias, com o próprio Deus. Venha para encontrar com Ele. Venha para estar junto dEle, para receber aquele abraço que Ele está dando no filho pródigo. Cada um de nós somos um filho pródigo, eu sou o primeiro. Aqui é o lugar do encontro. Assim como em todas as igrejas, em todos os lugares, se encontra com o Senhor vivo, aqui também se encontra. Por isso que sobre este altar, daqui a pouco nós colocaremos o pão e o vinho, e ele vai se tornar o corpo e o sangue de Jesus. Aquele que está livre e desimpedido, para que você tenha, aliás, você está livre e desimpedido para ter acesso a Ele. É o encontro com Deus. Que
que esse seja de fato, para todos nós, um encontro neste lugar, assim como em todos os lugares onde se prega, onde se anuncia a palavra do Senhor, as pessoas tenham livre acesso a Jesus. E eu convido-os a ter também esse livre acesso ao Pai, esse livre acesso a Deus, permitindo que a graça dele modifique o seu coração e que você também se permita ser modificado por Deus, porque Ele não quer outra coisa senão a sua vida, a sua salvação, a sua alegria. Que o Espírito Santo, que é o nosso grande companheiro e consolador da nossa alma, nos ajude nesse processo, mas a decisão é de cada um de nós, e a conversão também deve ser feita por cada um de nós, porque cada um de nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quer a salvação de todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.